todo ser humano é capaz de utilizar a linguagem como instrumento de comunicação e de interação social. Através da linguagem, somos capazes de expressar sentimentos, ideias, pensamentos e impressões. Quando nos comunicamos, buscamos transmitir uma mensagem. Essa mensagem traz consigo um conjunto de informações sobre o que pensamos, sentimos ou desejamos. As mensagens que enviamos, por exemplo, podem estar carregadas de sentimentos ou impressões sobre determinada coisa ou assunto, como também podem apenas cumprir o papel de informar algo de maneira direta e objetiva. Observe os seguintes textos. Ambos os textos abordam o mesmo assunto, a amendoeira. No entanto, a linguagem utilizada no primeiro é bem diferente da linguagem utilizada no segundo. A crônica Fala Amendoeira, do poeta Carlos Drummond de Andrade, é carregada de emoção, das impressões que o eu lírico tem da árvore. O uso de metáforas, a escolha das palavras, adjetivos, realça a pintura poética que o eu lírico faz da árvore. O segundo texto é um verbete de enciclopédia virtual. Não há insinuações subjetivas, apenas uma descrição objetiva, informativa da árvore amendoeira e das partes que a compõem. Nos exemplos citados, vemos que ambos os textos foram estruturados de maneira distinta. Cada autor se serviu de um modo para organizar a linguagem a fim de transmitir uma mensagem. O propósito de Drummond era o de emocionar o interlocutor. Já o trecho da Infopédia tinha como intenção fornecer uma informação sobre a espécie vegetal. Quando organizamos a linguagem de modo a enfatizar na mensagem um certo aspecto, uma certa intenção, estamos fazendo uso das funções da linguagem. Antes, porém, de estudarmos cada uma das funções que a linguagem apresenta, precisaremos conhecer os elementos que estão envolvidos no processo de comunicação. Esses 6 elementos estão estritamente relacionados às funções da linguagem. Elementos da comunicação. Todo texto é produzido pensando em alguém. Antes de escrever, o autor pensa no público que deseja atingir, no interlocutor que receberá a mensagem e terá o trabalho de interpretá-la. No processo de criação de um texto, verbal ou não verbal, selecionamos elementos pensando se elas serão compreendidas pelo interlocutor. A construção de uma mensagem é realizada pretendendo produzir um efeito em seu interlocutor. Esse efeito é conseguido através de técnicas de organização textual. Mas antes de conhecer estas técnicas, precisamos ter em mente que existem elementos envolvidos no processo de comunicação, cujo conhecimento nos ajudará a fazer uso das funções de linguagem. São eles o emissor, o receptor, o referente, o código, o canal e a mensagem. Emissor é aquele que envia a mensagem ao receptor. Exemplo: imagine uma partida transmitida por ondas de rádio. Ela é transmitida por um locutor, que narra o que acontece no jogo. Portanto, o emissor é o locutor dessa partida, a voz que nos informa sobre o jogo. Receptor ou destinatário é aquele que recebe a mensagem. Exemplo: usando como exemplo a partida transmitida pelo rádio, vemos que o receptor são os ouvintes. Referente é o assunto contido na mensagem, os fatos, as opiniões, as impressões que são enviadas no contexto da mensagem. Exemplo: a partida de futebol citada e o que ocorre durante ela funcionam como referente. Canal é o meio utilizado pelo emissor para transmitir a mensagem ao receptor. Exemplo:
A partida de futebol é transmitida pelo rádio, portanto, podemos dizer que as ondas de rádio que se propagam pelo espaço são o canal responsável por conduzir a mensagem. Código é o tipo de linguagem utilizada pelo emissor para construir a mensagem. Exemplo: se o jogo mencionado for transmitido em língua portuguesa, o código será então a própria língua portuguesa. Observação: a mensagem só atinge o seu propósito comunicativo quando os participantes, emissor e receptor, conhecem o código utilizado. O receptor precisa decodificar a mensagem, caso contrário, ele não será capaz de compreendê-la. Mensagem é o objeto da comunicação transmitido do emissor para o receptor. A mensagem pode se referir tanto ao conteúdo da informação quanto à forma em que ela é organizada. Em suma, através de um canal, o emissor envia uma mensagem ao receptor. Essa mensagem, elaborada com um código comum aos participantes, encerra um referente. Esquema: